Bom, galera, vamos para essa aula aqui agora, né? Que vai ser justamente a implementação aqui na prática do Clean Architecture e tal. Para a gente contextualizar aqui, eu criei uma aplicaçãozinha no React bem simples de um to-do list. Basicamente aqui para a gente listar tarefas, alguma coisa. A gente pode ver que ele já está até funcional. Ele está funcionando com toda a lógica aqui dentro do componente. E a gente consegue fazer aqui, a gente consegue marcar, a gente consegue apagar e a gente consegue seguir. Basicamente, o que a gente vai fazer a partir de agora é o seguinte: a gente vai tentar tirar essa responsabilidade aqui do componente para a gente conseguir passar isso para alguma coisa, uma camada separada, que no caso seriam os repositórios, os use cases, as entidades, tudo que a gente vai fazer, para a gente conseguir ter uma manutenção melhor no código, a gente conseguir, se em algum momento a gente precisar migrar e tal. Inclusive, você vai ver que nesses casos aqui que a gente vai montar, a gente vai estar migrando de uma forma de salvar para outra. Então a gente vai estar salvando tanto em memória, que nem é como já está fazendo aqui agora, mas a gente também vai salvar no local storage do navegador. E também a gente vai estar salvando no próprio banco de dados. A gente vai ter. Eu criei uma APIzinha aqui também. A gente tem uma rota de API aqui no próprio Next também. Para a gente poder salvar esses valores em banco. Então, a ideia é a gente seguir por esses três caminhos. A gente vai salvar tanto em memória, quanto em local storage, quanto no banco de dados, para a gente ver que dá para a gente ter essas opções e a gente não precisa, tipo, ter que quebrar o código inteiro para a gente conseguir trocar de um banco de dados para outro, de um lugar que a gente está salvando para o outro. Então, basicamente, a gente já pode começar pelo começo, né, que seria, por exemplo, a entidade. Vou estar criando uma pasta aqui chamada domain e uma outra chamada task. Inclusive, nessa pasta chamada task, a gente vai chamar uma outra entidade. E nessa entidade, a gente pega e cria test.int.ts. Nessa test.int.ts, a entidade, como a gente viu na aula anterior, é onde a gente carrega a regra da entidade em si que a gente está mexendo, né? Que no caso aqui é a tarefa. Então a gente pode começar tendo uma interface. A interface em si não é a entidade, mas ela é como se fosse um guia do que a gente vai precisar fazer a partir de agora. Então a gente sabe, por exemplo, que na task a gente tem esses campos aqui: o ID, description, complete jet e create jet. Eu vou até copiar isso daqui e salvar aqui, só para a gente ter isso comentado por agora. Basicamente, então, a gente tem que colocar aqui o ID. Como ele é o ID, ele vai ser uma string mesmo. Ele vai ter uma description, que também vai ser uma string. Ele vai ter um isCompleted, pra gente deixar o nome um pouquinho melhor, que vai ser um boolean. E o created_edge, que vai ser um date. Para a gente ajustar até para banco de dados, para a gente ter uma padronização no banco de dados, é bom a gente também ter um update de et, que como a gente vai estar salvando em outro lugar, se a gente quiser ter um controle de quando é que ele foi alterado e tal, a gente vai ter esse controle. Botei ele como opcional, ele tá com ponto de interrogação aqui, justamente, ele inicia como nulo, né? Tipo, dependendo se você for salvar no MySQL, alguma coisa assim, você pode iniciar ele como nulo, porque quando você acabou de criar, você não alterou. Então, vamos deixar desse jeito aqui. Criado os campos aqui, a gente já pode apagar essa parte. E a gente pode começar já a fazer a entidade em si. Então, a gente pode colocar aqui export, let's, vai ser uma task entity. Vai falar que ele implementa esse task daqui de cima. Então, por isso que eu falei que ele é tipo um guia. Porque a partir de agora, os nomes dos campos que a gente vai ter vai estar tudo aqui. Então, a gente já pode começar criando os campos em si, né? No caso aqui, seria, por exemplo, de string, description. A gente pode até, na verdade, copiar e colar isso daqui. Só que ele ainda vai ter alguns problemas. Você pode ver que ele tá dando erro, porque como a gente não definiu valor nenhum para eles vão ficar dando erro falando que não tem uma inicialização para esses IDs. Então, o que a gente já pode fazer? A gente coloca um constructor. Nesse constructor, a gente pode falar, por exemplo, que ele vai receber as propriedades da task. Então, tipo, a gente pode já, talvez, botar como task. Eu, por padrão, eu gosto de fazer de uma forma onde a gente bota o ID como segundo parâmetro e como opcional. Para quando a gente precisar, tipo, se caso a gente não tiver um ID porque a gente acabou de criar, a gente consegue gerar ele na hora. Então a gente pode fazer isso daqui. E como agora o ID ele vai ficar separado, o que a gente pode fazer? A gente pode criar um type
que ele vai chamar de task props, que a gente vai entender que é como se fosse o campo que a gente tem que passar aqui. E inicialmente a gente vai pegar e vai criar um omit. O omit basicamente é uma função que tem dentro do TypeScript, onde a gente consegue selecionar algum campo e tirar dele. Então ele vai gerar um outro tipo, só que sem o campo que a gente definiu. Que no caso aqui vai ser o ID. Então quando você passar o mouse aqui, por exemplo, se você passar no task, ele mostra o ID, description, tal, todos os campos. Quando você passa aqui, é o mesmo, só que sem o ID, porque a gente usou o omit aqui e ele conseguiu tirar. Com isso, a gente já consegue fazer a inicialização dos dados aqui. A gente pode botar um index ID, que é igual ao próprio ID, ou a gente pode, por exemplo, usar a própria biblioteca aqui do JavaScript para gerar um ID novo para ele. Então, se tiver o ID, ele vai botar o ID, senão ele vai gerar um crypto ID. Você pode ver que até o erro aqui do ID sumiu. Então, vamos para o description. Botar o description aqui mesmo. This.isCompleted. Uma props ponto. This.created@. Inicialmente, do jeito que ele tá aqui, ele tá como obrigatório. Depois a gente vai ver que a gente consegue deixar isso como opcional. Mas a gente já pode, por exemplo, fazer um tratamento onde, se o created@ não existir, ele vai simplesmente gerar uma data nova a partir da data atual. E o updated@ é igual ao updated@ em si. Isso aqui, no caso, a gente pode deixar assim, porque, como eu falei, ele inicia como defined e ele só vai ser setado quando ele for atualizado. Então, futuramente, na hora que a gente começar a montar as atualizações aqui, você vai ver que isso vai estar alterando. Basicamente, essa parte do constructor já está pronta. Nisso aqui, a gente já conseguiria criar uma entidade, só que a gente não tem, por exemplo, algumas automações que a gente pode fazer já direto. Por exemplo, em vez da gente pegar e setar o isCompleted como true ou false, a gente pode, por exemplo, fazer esse tratamento ser uma parada mais interna. Então, a gente consegue, por exemplo, vamos setar esse cara aqui como create, isCompleted. Vamos renomear ele só para ter um underline. Daqui a pouco vocês já vão entender o porquê. Aí você pode ver que ele vai setar aqui já o isCompleted. Esse aqui, na verdade, a gente pode deixar sem. E ele fica desse jeito. Agora, a gente consegue criar uma função chamada toGoCompleted, por exemplo. E essa função não vai receber parâmetro nenhum, porque a gente só vai inverter o valor. Então, a gente vai pegar o valor que está agora e vai inverter. Então, só basicamente, a gente vai colocar aqui this.isCompleted é igual a ponto de exclamação, this.isCompleted. A gente só nega essa informação. E, por exemplo, o updated@, como a gente acabou de alterar esse valor, a gente já pode, por exemplo, alterar ele também. Inclusive, como ele é sempre uma alteração interna que a gente faz, é interessante a gente deixar ele como privado também. A gente faz esse mesmo tipo de alteração que a gente fez aqui, a gente bota um underline só pra gente definir aqui. Inclusive, já pra gente resolver isso, a gente pode colocar aqui um get isCompleted. Você pode ver que ele já completa sozinho justamente por causa dessa implementação do teste que a gente tem aqui. Aí a gente só abre e a gente consegue, por exemplo, fazer um return this.isCompleted. O que é esse get que a gente faz, né? Ele basicamente é como se a gente instanciasse uma chave nova ali no valor, né? Inclusive um detalhe que eu acabei pensando aqui. A gente fez essa alteração aqui, mas a gente não definiu aqui pro tipo novo, né? Então a gente pode vir aqui e definir aqui para ser props. Agora, para a gente criar um teste, vamos só gerar uma testzinha aqui rapidinho. Qual que é a parada do get? Aqui a gente tem um privado. Quando a gente tenta, por exemplo, pesquisar um privado, te bota ponto aqui, você pode ver que não tem o underline isCompleted. Mas como a gente tem esse get, ele basicamente funciona como se a gente estivesse pegando essa variável lá dentro, tá? Como se ela fosse pública e a gente pegasse. Só que dentro do get a gente consegue fazer qualquer tratamento que a gente quiser. Então, se a gente quisesse voltar, por exemplo, o valor inverso do isCompleted, por algum motivo, tipo só para falar, a gente consegue. Então, esse valor aqui, ele vai estar true, só que na hora que eu retornar no isCompleted aqui, ele vai retornar false. Porque eu fiz esse tratamento aqui e ele consegue fazer esse tratamento interno em vez de você tentar pegar a variável direto. Isso é bom para quando você, tipo, tem alguma coisa que você precisa fazer um tratamento, tipo, sei lá, você tem um campo de nome e você quer tratar para aqueles nomes capitalizados, né, que ele fala, que você bota as letras maiúsculas e tal. Basicamente é para você fazer um tratamento daquele dado que você tem para algum tipo de informação e você consegue puxar esse dado como se fosse
como se fosse uma chave dentro da classe. Voltando à parte ali da classe em si, a gente já tem o toggle completed, a gente tem o isCompleted aqui. Vamos também já ajustar o createJet para ele ser um read only só, porque aí a gente só vai ter leitura dele. Se a gente tentar fazer alguma alteração, alguma coisa nesse createJet aqui, o TypeScript ele vai dar erro no caso, falando que não tem como alterar, falando que é um read only, até porque não faz sentido a gente alterar o createJet ali no caso, porque na hora que você já vai criar, ele já vai vir com um valor e esse valor não vai ter por que mudar. E aí é justamente o que está acontecendo aqui. Agora vamos só criar também, como aqui o updateJet está como private, a gente também tem que fazer o get do updateJet. Então a gente vem aqui, mesma coisa, return this run updateJet, e ele vai retornar. Você pode ver que ele fala que ele vai retornar um date ou undefined, justamente porque esse campo ele pode ser opcional. E vamos criar também, como a gente vai estar salvando coisa no local storage depois, o local storage geralmente só salva string. Então, provavelmente a gente vai ter que converter isso para um JSON depois. Se a gente pega do jeito que tá aqui agora, que tem essas classes, essas chaves privadas aqui e tal, quando a gente faz um stringify disso, ele não pega esses dados. E quando pega, ele pega com um underline. Então a gente não consegue. Tipo, não é que a gente não consegue trabalhar, mas aí a gente tem que fazer certas coisas para conseguir trabalhar certinho com ela. Então a gente pode criar uma função aqui chamada toJSON. A gente fala que vai retornar uma task, que aí ele vai retornar esse esqueminha aqui. Nessa função, o que a gente vai. Por que ela existe? Quando você bota um toJSON desse jeitinho aqui, do jeito que tá a função, quando você dá um JSON.stringify, ele tenta pegar e converter por essa toJSON aqui. Se você deixa sem, ele usa uma parada padrão que tem no JavaScript, que ele vai tentar lá converter e às vezes vai ter algum campo ou outro que não vai sair certinho. Então dessa forma aqui a gente consegue garantir. Se a gente tiver uma classe mais simples, onde tipo todos os campos aqui são públicos e tal, não tem uma função nem nada, às vezes algum get, algum setter que a gente vai ter que fazer, aí dá pra gente já deixar normal. Mas aí nesse caso aqui, a gente só faz um return com os valores certinho aqui. Um adendo, tipo, como a gente botou task aqui como retorno da função, a gente dá um Ctrl espaço aqui e ele já até mostra pra você tipo, os campos que tem. Então aí dá pra você já trabalhar em cima disso. Com isso ele já pega e já retorna tudo bonitinho. Então se você fizer um JSON.stringify dessa classe aqui, ele vai retornar esse valor aqui. E aí, inclusive, tipo, se for um caso onde você queira botar mais algum campo, alguma coisa, ele trabalha bem dessa forma aqui. Essa classe aqui, ela já tá quase pronta. O único detalhe que a gente faltou agora é que todos esses campos aqui, descriptions, completed, createJet, eles estão como obrigatórios por causa do task props que não me deixa passar. Então, o que a gente pode fazer? No TypeScript tem uma outra função que a gente pode usar, que chama partial. Quando você bota partial, provavelmente a gente vai conseguir ver aqui, deixa eu ver se vai aparecer. Todos eles vão ficar como o item que eles são undefined e também vai ficar com ponto de interrogação aqui. Então agora todos os campos são opcionais, então não tem porquê, tipo assim, se botar qualquer coisa ele vai estar aceitando. Mas, por exemplo, a parte do description, ele vai ser obrigatório no nosso caso. Então o que dá pra gente fazer? Dá pra gente pegar e estender, coloca um E no caso, e a gente pode fazer um pick. O que é o pick? O pick, ele é basicamente uma função onde você consegue pegar um único campo só. Então, aqui no caso aqui, a gente vai basear no teste, novamente. E a gente vai colocar o campo description. A gente colocando o campo description agora, ele vai pegar essa função e vai sobrescrever aquela parte do partial que tá falando que ele não é obrigatório. Então, se você vir aqui agora, deixa eu um patch aqui. Se você colocar aqui, você vai ver que o createJet, o isCompleted e o updateJet, eles estão com ponto de interrogação e o description não. Porque o description agora, ele é obrigatório justamente porque a gente definiu que o pick dele aqui vai ser exatamente o que é aqui. E a gente sobrescreve essa parte de partial aqui. Aí você pode ver que agora tá tudo certo, menos o isCompleted, porque como o isCompleted ele é opcional, a gente tem que definir um valor padrão para ele, no caso agora, se ele não vier.
Então a gente define também que se não vier nada nele, a gente inicia como false, porque toda tarefa que você acabou de criar, em teoria, você ainda não acabou, porque você acabou de criar ela. Então já tá certo aqui. Acredito que agora, se a gente tiver que fazer mais alguma alteração, alguma coisa, a gente vai estar vendo no meio do caminho, mas a entidade em si já tá tudo pronta. Então agora a gente pode já seguir para fazer a abstração do repositório que a gente quer. O que é a abstração? É meio que como, mais ou menos como a gente fez uma interface aqui, que ela é um guia, ela vai ser um guia para como os nossos repositórios de cada lugar que a gente vai salvar, eles têm que ser. Então, tipo, basicamente, se a gente fala que, por exemplo, todos os repositórios vão ter que ter uma função de find by ID, de um find out, de um create, aquele crudizão que a gente já conhece, basicamente a gente consegue botar isso na abstração. Geralmente a abstração a gente cria aqui na mesma camada de domínio mesmo. A gente bota repository barra e a gente bota task repository content não, né? Repository.ts não, inclusive task do repository.ts, melhor. E aí aqui é onde a gente vai criar essa abstração. A gente pode criar, ela pode ser tanto criada quanto como uma interface, que nem a gente usou ali na parte da entidade, mas a gente pode usar também o abstract, um abstract class, que funciona mais ou menos da mesma forma, mas é justamente para você, tipo assim, criar uma classe que a gente cria só para ter uma noção do que ela é, mas ela não tem nenhuma utilidade, ela não tem nenhuma função, nem nada, ela não faz nada, no caso. E nela a gente vai colocar aqui task repository e uma função abstrata que ela vai chamar find by ID, por exemplo. Ela vai receber um ID que a gente quer e ela vai retornar uma task hint. Basicamente é isso, entendeu? Tipo, a gente vai falar qual que é o nome da função, o que ela quer, o que a gente quer que ela sempre receba e o que ela vai retornar. Então, a partir desse guia é onde a gente vai conseguir trabalhar com todos os outros lugares. Então, se a gente está buscando, por exemplo, num banco de dados que vem de uma API, provavelmente a API vai entregar do jeito que ela quiser. Às vezes vai ser uma coisa que a gente não vai ter um controle. Então, a gente só tem que cuidar para que ela retorne a entidade que a gente quer. Então, dentro do repositório depois, a gente vai ver que a gente vai fazer um tratamento para justamente retornar essa entidade e a gente não ter que ficar dependendo da forma que a API vai entregar pra gente. Eu vou só terminar as outras funções aqui, e a gente já corre para já tudo certinho aqui. Bom, então, voltamos aqui. Eu só fiz umas mudancinhas, que nem, por exemplo, o find by ID, você pode ver que ele tem a opção de retornar undefined, e criei a função find out para retornar todas as tasks. Como é que a gente está no contexto onde não tem nenhum usuário, não tem nada, provavelmente um find out não vai ficar uma coisa tão pesada a início, né? Mas aí depois a gente pode tratar isso como um filtro, a gente pode fazer só um find que vai ter um filtro que a gente quer só as tarefas concluídas, ou um filtro que a gente quer só as tarefas não concluídas e tal. Cria a parte do create, que ele vai receber a entidade da task. Então você percebe que é sempre essa... A entrada e a saída, geralmente, ela é baseada na entidade. Ou, no máximo, ela é baseada no ID, né? Que aí é uma string, ou se for um número que estiver salvando, a gente bota um number aqui. Então, a gente tem aqui o find out, find by ID, o create, o update e o delete. É o basiquinho mesmo, só pra gente conseguir. Com isso aqui a gente já consegue trabalhar toda aquela parte de já mudar o de completo ou não, a gente consegue fazer pelo update, então a gente não precisa ter uma parada tão complexa assim, porque se a gente adicionar muita complexidade ao repositório também, a gente vai ficar muito, tipo, dependendo, vai ter um lugar que a gente vai conseguir implementar, às vezes não, então é mais tentar focar nas interações que a gente tem, geralmente com o banco de dados mesmo. Então, beleza, a gente criou isso daqui. Você pode perceber que por enquanto a gente também, tipo, não tá criando nada, né? Então, tipo, a gente não tá salvando isso em memória, a gente não tá salvando nada, a gente só tá criando. E agora, o que a gente vai poder, a gente vai estar fazendo? Eu vou estar criando os use cases. Como são vários use cases, eu vou criar eles aqui no off, né? E depois eu já mostro para vocês explicando mais ou menos como é que eles estão funcionando. Bom, eu criei os use cases aqui.
Basicamente, eu criei um de criação, né? O Create Task, um de apagar, um para listar todas elas. E, inclusive, que nem eu tinha falado que a gente tem que tratar para fazer uns tratamentos e tal. Aqui na parte de listagem, como ele pega e retorna para a gente de uma forma que o front-end tem que entender, ele tem essa tipagem, esse task type aqui também. Esse task type, ele é basicamente focado para deixar ali no componente. Então, a gente consegue ver aqui que ele tem uns nomes diferentes, né? Por exemplo, aqui o completed, ele tá só como completed, não tá como is completed, que nem a entidade tá. Mas ele consegue passar tudo isso, inclusive, por exemplo, o updated at, ele ignora esse valor. Como a gente não tá usando, a gente acaba não passando para lá. Basicamente, esse cara aqui, ele tem um constructorzinho que, se a gente quiser, por exemplo, passar a entidade para ele já processar sozinho, a gente consegue. Mas se também a gente quiser fazer simplesmente um objeto que tenha esses campos aqui, a gente também pode usar desse jeito. Aí vai de cada um. Aqui eu fiz basicamente isso daqui meio que para facilitar na hora de converter. Mas aí, tipo, você pode escolher a forma que você vai fazer isso. Essa é a listagem. Esse aqui é para fazer o toggle, né? Inclusive ele usa aquela nossa função. E aqui o update. Só pra gente entrar, mais ou menos para vocês entenderem a forma que isso aqui tá trabalhando agora, é o seguinte. Vou até deixar separado aqui para vocês verem melhor. A gente tem a classe do use case, ele é uma classe mesmo padrão. E no constructor, que é basicamente a função onde ele roda na hora que ele inicializa, eu estou passando como parâmetro o repository que a gente está fazendo. Aqui, se você reparar, o que ele vai fazer? Ele é privado e é head-only, porque não tem por que alterar isso aqui, realmente fica desse jeito. A gente bota o nome. Quando a gente faz isso, é quase a mesma coisa da gente pegar e simplesmente escrever aqui assim, ó, pra ver. É basicamente copiar e colar. Tipo, se a gente fizesse isso daqui, aí, tipo, o this ali ia ser isso aqui, só que aí ele já consegue passar como parâmetro. E se você passar alguma coisa, ele já vai lá e preenche. Então, ele entende que esse task repository aqui fica no this da classe, que nem eu tô usando ele aqui. E ele é do tipo do Task Repository, que é aquela classe abstrata que a gente criou para o repository, que até então ela não faz nada, mas ela é um guia, né? Então a gente consegue criar já baseado em cima dela. Tipo, que nem se você vir aqui no Task Repository aqui e colocar, você vai ver que todas as funções que a gente passou ali, ela tá aqui. E você consegue passar essas informações para cá para você conseguir trabalhar. Aí no Constructor ele faz isso. Daqui a pouco vocês vão ver como é que vocês chamam essa classe lá no componente. Aí, além do constructor, né, a gente tem a função de execute. Essa função de execute, ela recebe só a descrição da task, que pelo menos por enquanto é só isso que a gente precisa receber. E com essa descrição, ele cria uma entidade da task. Aí lembra que a gente colocou lá atrás que ele vai ter a parte do completed, ele vai ficar como falso. O ID ele já vai ser criado sozinho. Created at, o updated at também são já criados por padrão com a data atual. E o updated at, na verdade, ele fica como undefined, né? E então ele cria essa task com essa entidade. E a gente consegue usar ela aqui no Create. Aqui, tipo assim, se fosse um caso muito específico, vamos imaginar que a gente precisava, tipo, cadastrar ela já concluída. Se a gente quisesse, por exemplo, fazer aqui, aí a gente poderia fazer isso no outro use case, mas mesmo assim, daria, como a gente está criando já a entidade, a gente já tem a função aqui, onde a gente pode pegar, rodar ela. Como a gente pegou e rodou ela aqui, ela já inverteu o valor do isCompleted aqui. Então ele sempre salvaria como true, se fosse nesse caso. Mas como a gente não precisa fazer um padrão, então a gente deixa assim. Aqui também, se a gente quisesse fazer algum outro tipo de validação, então, tipo, vamos imaginar que por algum motivo a gente está deixando vir sem description. A gente pode vir aqui, por exemplo, e já validar que não tem uma description. E, por exemplo, já fazer um throw error aqui falando que description is required, por exemplo. Então, tipo, basicamente a gente já pode fazer esse tipo de tratamento aqui também. E até se a gente precisa, tipo, fazer alguma outra coisa a mais, tipo,
Vamos imaginar que a gente tem usuários agora. E a gente precisa, por exemplo, linkar ele a um usuário. Então a gente precisaria buscar o usuário e tal. Então a gente colocaria, por exemplo, o repository de usuários aqui também como parâmetro do constructor. Na hora que a gente fosse chamar, a gente colocaria esse repositório lá também. E aqui embaixo, aqui embaixo não, né? Aqui no meio do execute aqui, onde você quiser colocar, você conseguiria verificar se o usuário que você passou realmente existe, se você quiser botar alguma informação na entidade que tenha a ver com esse usuário, você vai ter a entidade do usuário ali, você conseguiria mexer tudo isso. Aí, basicamente, se você olhar as outras, elas têm a mesma interface, basicamente, né? Tem o constructor, que recebe o repository aqui. Ele tem o execute que vai rodar. No caso do delete aqui, ele só recebe uma string e faz um delete. No caso da listagem, como não tem nenhum filtro nem nada que a gente está fazendo agora, ele também só roda um find all. E aqui ele faz um map no tasks, porque ele é aquele ponto que eu falei, né? Ele precisa converter para o task type, porque o front-end vai usar o task type depois, ele não vai usar a entidade em si. Aí isso que a gente chama de DTO, né? Que a gente pega aquela entidade, transforma num objeto de transferência, que é o que a gente precisa usar lá. Então a gente não precisa ficar sempre usando aquela entidade, então a gente não fica também independente da entidade para isso. Então a gente faz um map só para poder converter toda essa task aqui para um task type, né? Que é aquele objeto lá que a gente viu. O Toggle Task, ele basicamente ele vai no Task Repository, pesquisa pelo ID que a gente está tentando ver. Se ele não achar, ele dá um erro falando que não encontrou. E se ele achar tudo certinho, ele fala que ele troca, faz o Toggle Completed, né? E faz um update. Nesse update também a gente só passa a entidade, porque depois lá na hora que a gente for pegar, a gente vai fazer um esqueminha onde a gente verifica o ID da entidade em si mesmo, e aí a gente já altera pela entidade ali. E o update, que é basicamente a mesma coisa dali, só que esse aqui é um update para description, né? Só que no caso ali no site ainda a gente não tem essa feature ainda, mas dá pra gente fazer. Então, tipo, segue mais ou menos a mesma lógica do Toggle Task ali. A única parada é que ele muda o description. E aí dá pra fazer. Se a gente quisesse fazer um use case que ele mudasse tanto o toggle ali quanto a descrição também, a gente dava pra fazer. Eu fiz dessa forma aqui, só pra gente conseguir deixar separado e ficar mais fácil a gente ver. Então, basicamente, esses aqui são os use cases. Agora, a gente precisa criar justamente a interação com o banco de dados para fazer isso. No caso aqui, a gente pode já tentar fazer isso como memória. Eu vou criar as pastas aqui. Aqui, basicamente, eu criei a pasta infra. A pasta... Aí dentro da infra eu coloquei in memory. E dentro do in memory eu coloquei repositories. Pra gente deixar separado. Aqui, no caso, como o próprio nome diz, a gente vai estar salvando na própria memória da aplicação. Então, ele vai ser uma parada um pouco mais simples. No in memory, dependendo, você pode já talvez trabalhar até direto com a entidade. Não tem tanto problema. Aí, basicamente, o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma classe chamada Fast in Memory Repository, que a gente vai falar que ela implementa aquela nossa classe abstrata que a gente criou lá atrás. Então, a gente vai colocar aqui Task Repository, que é justamente aquela classe abstrata. E com isso, a gente já vai ter, por exemplo, as opções de criar as funções que a gente tem aqui. Para a gente começar, como a gente precisa salvar esses dados em algum lugar, a gente já começa botando nessa classe um lugar para a gente guardar isso. A gente pode criar um private mesmo aqui, chamado tasks, e a gente define que ele vai ser um task entity array, né? A gente bota um símbolo de array aqui, ele vai virar um array de task entity, e a gente inicia ele como um array vazio. A partir de agora, a gente pode já, por exemplo, fazer um create aqui. Pode ver que ele já vem com o bem dizer tudo preenchido. Ele já corre aqui tudo certinho. A gente vai colocar async. Nesse caso aqui não precisava ser async, mas como a gente botou na abstrata que vai ser, porque depois em outros lugares vão precisar ser assíncronos, aí a gente já consegue deixar assim. E aqui,
é que nem, por exemplo, aqui você pode ver que ele recebe já uma task e ele só trabalha em cima dela. Nesse caso aqui dessa função aqui, essa parte aqui ainda é pass, a gente faz só um push, que a gente vai simplesmente inserir o valor dentro do array e colocar aqui. Eu vou criar as outras funções e aí eu já passo explicando elas. Bom, aqui, basicamente depois da create, eu já criei um findAll, que basicamente também só retorna o valor que tem aqui no array. O findById, ele pesquisa pelo ID qual task que é, e aí ele te retorna justamente a task que você botou o ID ali. O update, que ele entra naquele ponto que eu tava até falando. Eu vou fechar o navegador aqui pra gente ver melhor. O update, ele vai procurar qual que é a index que tá o ID que a gente está pesquisando. E aí, quando ele achar esse ID, ele vai rodar uma alteração no index que a gente pegou. Então, tipo, a gente tem lá, né? Tipo, a gente cadastrou a primeira no index 0, 1, 2, 3. A gente achou um ID ali na index 2, a gente vai salvar esse 2 aqui. E depois a gente vai só alterar a task número 2, que tem aqui, para a task que a gente acabou de passar. Aí ele já faz o update justamente porque ele vai trocar o valor que tem ali. E a delete também, ele vai retornar. Aqui no caso ele faz um filter, onde ele pesquisa todas as tasks e fala para retornar as tasks, menos a task com o ID que a gente colocou. Então a gente, coincidentemente, a gente acaba pagando o valor. Bom, chegamos ao ponto que a gente já tem um repository, né? Em teoria ele já está funcionando. A gente só precisa implementar ele agora. E aí, o que vai acontecer? A gente não vai implementar esse repository em si, né? A gente consegue fazer uma coisa agora que vai ser mais geral, justamente porque a gente tem as camadas de abstração. A única coisa que a gente vai fazer vai ser injetar esse cara nas outras coisas que a gente vai fazer. Então, o que a gente vai poder fazer já? A própria página já, a gente vem aqui, do lado de fora, pelo menos nesse caso aqui vai ter que ser do lado de fora, porque quando é em memory ele tem alguns problemas de fazer. Na verdade, até tem um outro jeito de resolver. Inclusive, eu acho que é até melhor a gente seguir por ele, que é a gente fazer por dentro, mas a gente vai usar um use memo para conseguir não deixar esse cara ficar resetando toda vez que acontece uma renderização diferente na página. Então, o use memo, que ele já vem do próprio React, ele é quase um use effect, só que em vez dele rodar uma ação quando alguma coisa atualiza, ele na verdade define quando que alguma variável específica sua ela vai ter que ser renderizada junto também com a página. Então, se a gente conseguir falar que não vai atualizar por nada, aí ele consegue manter essa variável igual sempre. Basicamente aqui, a gente vai colocar isso daqui. Só para a gente deixar melhor aqui também. A gente vai falar que esse repository aqui, ele vai chamar quer dizer, o tipo dele vai ser o test repository, que é a abstração que a gente fez. Ele botou nessa abstração aqui, aí qualquer coisa que seja implementada do test repository depois, então qualquer repository que a gente criar mais pra frente, ele vai aceitar aqui, senão ele vai dar algum erro, né? Se a gente botar tipo, qualquer coisa aqui, ele vai ficar xingando a gente, que tá errado, né? Aí aqui a gente vai passar um new task in-memory repository, no caso. Que aí é justamente o carinho daqui. Vamos só ver o porquê que ele tá dando um erro. Ah, tá. Ele tá falando que o use memo tá precisando de mais um argumento, né? Porque como use effect, você tem que passar um array de dependência aqui do lado. E se a gente deixar só assim, ele entende que só na primeira renderização que ele vai botar alguma coisa, depois disso ele nunca mais vai alterar esse valor. E é exatamente isso que a gente quer por agora, porque se a gente reinstanciar o repository, ele vai limpar de novo a memória. Aí isso não é o que a gente quer. E agora a gente só coloca os use cases que a gente vai pegar para usar. Que no caso são todos esses aqui, que é o create, o list, o delete, o table, que foi os que a gente acabou de criar. Eu vou só importar isso aqui também. Tá importado aqui esse. E agora eles estão pedindo pra gente usar, né? Basicamente. Eu vou criar, pra gente ficar um pouco mais fácil, esse state, pelo menos por enquanto, a gente vai manter. Que a gente vai estar usando na base do use effect mesmo, para conseguir fazer, pelo menos inicialmente agora. Então eu vou criar uma função de get tasks e a gente vai basicamente falar. E a gente vai usar o list test use case,
que é o que a gente precisa aqui agora. A gente vai executar ele. E na hora que ele completar, a gente coloca aqui tests, que é a resposta que vai entregar pra gente. A gente coloca ele no set tests, né? Vai definir as tarefas aqui pra ele buscar lá na memória e entregar pra gente. Vou botar um ponto cat aqui também, só pra ele fazer um console.erro se acontecer alguma coisa. Aí a gente consegue ver no terminal. Isso aqui também a gente pode tratar para tipo, mostrar uma mensagem em tela, alguma coisa assim. Aí vai do que a gente vai fazer. E vamos fazer um use effect, bem simples mesmo por enquanto. E basicamente vai receber o get tasks. E a gente fala que vai rodar ele no começo. Só para ele pegar alguma coisa que tenha no começo agora. Por enquanto não faz tanto sentido que ele vai sempre retornar um vazio, mas quando a gente começar a pegar em algum lugar que tenha persistência de dados mesmo, como local storage ou no banco de dados direto, aí isso daqui vai começar a fazer um pouco mais de sentido. A gente vai editar agora esse add tasks. Ele vai ficar um pouquinho mais simples, né, se for parar pra pensar. Ele vai colocar o create task use case, a gente vai botar um ponto execute e a gente vai passar, no caso, a description, né? Que nesse caso aqui ele já tá com uma message, porque ele trata isso no handle submit aqui pra mim. Então é só a gente passar o message e a gente faz um ponto then. Quando ele completar, beleza, ele pegou, salvou no banco, já tá tudo certo. A gente vai ter que atualizar a nossa lista. Então a gente vem aqui agora e chama novamente essa função de getTasks que a gente tá fazendo aqui. A gente não precisa passar parâmetro nenhum nela, então não tem problema a gente passar desse jeito aqui. A gente faz também um catch aqui para fazer um console.deliver, se caso aconteceu alguma coisa. Nesse ponto, provavelmente já está até funcionando. Vamos ver se ele vai pelo menos conseguir listar, né? Vamos botar aqui uns pontos 3.000. Ele vai carregar. E você pode ver que ele já está conseguindo listar aqui. Ele provavelmente, eu acho que ele, deixa eu só ver se ele está conseguindo completar. Pode ver que ele cadastrou 2 quando eu cliquei em remove, né? Eu acho que ele tá até trocando, mas ele tá trocando direto no nosso state. Então, tipo, meio que ele tá quebrando os dados que a gente tem. E se a gente atualiza a página, ele zera, normal. Eu acho que realmente, se você testar aqui, você vai ver que ele vai apagar. Só que se eu escrever mais alguma coisa, ele vai gerar 2, porque aí ele atualiza de novo e pega lá no banco. Inclusive, até se eu clicar aqui agora, você vai ver que tudo vai ser invalidado. Justamente porque ele tá salvando num lugar que não deveria estar salvando. Vamos voltar aqui então, e agora vamos terminar as outras partes. E aí a gente já vai conseguir fazer tudo funcionar certinho. A gente usa o delete e use case, tudo no mesmo padrãozinho. A gente passa o ID, mesma coisa, né? A gente pode até copiar e colar esse final aqui. É só para ele atualizar depois, na hora que ele estiver rodando. E o toggle task também vai ter a função específica do toggle task, que a gente vai rodar. Opa. Peraí. Toggle task using case. É isso mesmo? É isso mesmo. Ponto execute. E a gente bota também aqui o ID. Copia de novo também batch tasks e console.error. Isso aqui já está bem dizer tudo pronto. Nesse ponto eu acho que a gente já conseguiu implementar tudo certinho aqui. Vamos atualizar a página e vamos tentar ver se ele vai salvar certinho. Ele vai atualizar. Se eu clicar aqui, ele manteve isso aqui. Se eu apaguei, ele também foi lá e apagou do lugar. Então agora ele já está funcionando, mas de novo a gente tem o problema de atualizar e a gente perder essa informação. Então é agora que a gente vai entrar na parte de botar o local storage, né? A gente vai salvar no próprio local storage que tem aqui no próprio navegador, ele já tem esse valor. E aí a gente começa a trabalhar com ele. Aqui no caso, eu criei a pasta local storage, né? Do lado da in-memory aqui para funcionar, fiz a mesma padrão, né? Repositories, task.repository. E agora a gente vai fazer justamente o que a gente estava fazendo no outro, a gente vai fazer nesse aqui agora. E aí a gente vai colocar aqui, por exemplo, export class. A gente vai criar um task local storage repository e ele implementa o task repository da mesma forma que a gente fez lá no outro. Aqui nesse caso, a única diferença é que a gente vai ter que passar como parâmetro o próprio local storage do navegador. Porque aqui, como a gente está fazendo meio que no JavaScript e não dentro do componente de um React, pode ter a chance da gente rodar esse carinha e não ter o acesso ao local storage. Então a gente
passa por parâmetro porque a gente garante que ele vai retornar certo. Então a gente pode vir aqui e criar um constructor que vai ser um private local storage. Patch e abre aqui normal, porque ele já vai estar criando o local storage pra gente padrão. Aqui, qual que eu tinha feito pra gente conseguir trabalhar um pouquinho melhor? Aquela parada de get setter que a gente fez, tem como a gente trabalhar com ela aqui também. Então a gente pode fazer um get tasks aqui, que a gente fala que ele já vai retornar a entidade certinho. O que eu fiz? Quando você cria alguma coisa lá na entidade não, no local storage, você só pode salvar uma string. Então, a solução que a gente tem é sempre salvar um JSON. Então, a gente já pode imaginar que na hora que a gente vai fazendo um get, a gente já vai estar recebendo sempre um JSON ali para trabalhar. Então, eu vou estar criando uma variável do JSON. Eu vou estar pegando aqui this.local_storage get item, e a gente vai botar aqui tasks, por exemplo, mesmo, para a gente salvar. E a gente coloca também a conversão desses valores que a gente vai colocar. Então a gente vai vir aqui agora, vai colocar JSON. Se tiver algum valor, né, ele vai fazer um JSON.parse do nosso texto, né, que a gente está recebendo ali do local storage. E se não tiver nada, ele retorna um array vazio. Ele subentende que não tem nada cadastrado ainda, porque provavelmente a gente não colocou nada lá. A gente vai fazer um return do testes, só que a gente vai fazer um mapeamento. Por quê? A gente vai receber um teste que é uma task entity, mas ele é uma task entity que veio... Ele só tem os mesmos campos da task entity. Ele não tem a instanciação da classe, né, que a gente faz. Então ele não tem aquela função de toggle completed que a gente fez, os getters e setters que a gente fez também, ele não existe. Ele é basicamente o que retorna daquele JSON que a gente faz. Então, aí a gente pode, ele consegue entender que é um task entity, mas ele não tem esse estado certinho, então a gente tem que tratar para isso. Então, basicamente, a gente faz um map e retorna um new task entity com o valor da task e o task.id, que é o segundo parâmetro que a gente colocou no constructor da entidade. Com isso, a gente já tem o get. Então, se a gente precisar pegar alguma coisa e digitar, tipo, is.tasks, ele vai conseguir já pegar esse valor muito certinho. E vamos também criar um set. O que o set vai fazer? Na hora que você tentar botar o valor da task lá dentro, ele já vai fazer toda a conversão que a gente precisa. Então a gente vai conseguir receber a task entity normal, só que ele já vai converter isso para uma string de JSON para salvar no lugar certo para a gente, e a gente não ter que ficar sofrendo com isso. Então, aí a gente coloca um set tasks, ele vai receber um task que é um task entity, um array da task entity, na verdade. E a gente vai colocar this.local_storage set item, no caso, né? Coloca aqui o mesmo nome, né? A gente coloca tasks. Ele vai ser um JSON.stringify da nossa variável, do nosso parâmetro de tasks que a gente recebeu aqui, né? Então, aí com isso ele já consegue tratar. Tá, ele só tá parênteses aqui. Com isso aqui, ele já vai tratar tudo certinho. Como tem o TJSON, na hora que ele for rodar esse JSON.stringify, ele já vai converter para aquele jeito que a gente queria no TJSON. E agora, a gente vai fazer o ponto do create novamente, né? Aqui a única diferença é que a gente não vai conseguir trabalhar que nem a gente trabalhou no in-memory, que é como se ele fosse tipo um array mesmo, normal, e a gente só precisa fazer um ponto push nele, alguma coisa assim. Nesse caso, como a gente está usando o getter e o setter aqui, e ele está fazendo essa transformação, a gente tem que meio que criar um array novo para poder salvar. Então aqui, vamos trabalhar aqui que a gente está no create, a gente está recebendo uma task entity, que é justamente o que ele tem que receber aqui mesmo. E aí a gente vai falar que o this.tasks é igual a um array, e a gente vai passar um spread, né, do this.tasks, que aí ele vai simplesmente clonar o que tem ali, e você vai adicionar também o novo valor que você tem que está aqui no task. Inclusive, até se a gente quiser botar aqui como test para ficar um pouquinho mais fácil de entender, a gente pode botar. O find all, ele vai ser basicamente igual ao que a gente fez no in-memory. Ele vai ser só
return this.tasks, porque ele já vai retornar bonitinho aqui pelo get, né? Ele já tá trabalhando para já retornar uma... Ele já tá trabalhando para retornar um array de task entity ali, né? O async find by ID, ele também não tem muito segredo. Ele vai retornar um this.tasks, find, opa, veio dois assim de novo, ponto find, e a gente vai passar aqui o valor de tasks, né, e a gente vai fazer aquele esquema de conversão, de conversão não, é de comparação, para ver se o task.id de cada item que tem ali dentro, ele é igual ao ID que a gente está passando. Se caso ele não for igual, ele retorna o undefined e aí a gente consegue tratar depois falando que a gente não conseguiu achar. O async update, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar todas as tasks que a gente tem e a gente vai botar dentro de uma variável para a gente conseguir trabalhar em cima dessa variável e não em cima do nosso get. Porque se a gente trabalhar em cima do nosso get, a gente não vai conseguir alterar lá depois. A gente faz aqui um index para a gente verificar qual que é a index, né, que a gente está buscando. Porque aqui também, como ele tá salvando no local storage, mas ele tá salvando um array em JSON. Então ele tem todo o esquema de index também aqui para trabalhar. E a gente faz também aqui a alteração da index que a gente quer. Então a gente fala que a index que for do ID da task que a gente está atualizando aqui agora, ela vai ser igual à task nova que a gente está fazendo. A gente simplesmente agora, como eu falei, né, em vez de a gente pegar e alterar umas partes, a gente altera o array inteiro. Então a gente salva agora essa variável tasks que a gente acabou de criar. Então ele vai transformar ela numa string de novo de um array de JSON ali com as entidades e ele já vai funcionar. E a gente pode fazer que nem a gente fez no in-memory também, pro delete. A gente consegue deixar ele da mesma forma. Que ele vai receber o this.tasks, vai ser igual ao filtro que a gente vai fazer, falando sobre o ID aqui. Com isso aqui, já está pronto. Toda a nossa implementação que a gente teve que fazer para trabalhar com o local storage é basicamente isso daqui. E para a gente alterar do normal para o local storage, agora é só a gente trocar o que a gente cria aqui nesse view. E no caso agora vai ser um teste local storage repository. E aí você pode ver que ele está dando erro porque ele ainda pede um argumento. Esse argumento é justamente o local storage nosso, que ele globalmente fica na variável local storage. Desse jeito aqui já tá funcionando tudo certinho. Se a gente tentar entrar aqui de novo, a gente pode criar um teste aqui. A gente pode inserir, a gente pode remover tudo aqui certinho. E se a gente atualizar a página agora, ele mantém, entendeu? Porque justamente, deixa eu ver se eu até consigo mostrar aqui para vocês. Se você vir em Application, vir em Local Storage e aqui no Localhost, você vai ver que ele está salvando. Chega um pouquinho mais pro lado aqui. Aqui embaixo, deixa eu até tirar a câmera aqui da frente. Você pode ver que justamente as duas tarefas que a gente tem, elas estão aqui. E se, por exemplo, sei lá, a gente tem a teste aqui, eu vou marcar ela como concluída. Você pode ver que atualizou aqui embaixo e agora ela está como concluída. Se eu remover, ele tira aquele lá, só tá agora a outra. E por aí vai, entendeu? Então ele está salvando aqui. Agora eu vou também montar um outro repository, eu já vou deixar ele pronto para a gente consumir a API. Eu vou mostrar aqui para vocês, depois também vocês podem conferir no código lá. E aí vocês vão ver que também vai funcionar da mesma forma. Bom, eu criei aqui agora o repository da API, né? E aí o que eu fiz? Eu criei duas funçõezinhas privadas, que essas funçõezinhas aqui são só para ser internas aqui mesmo na classe. Que uma basicamente ela converte para o DTO que a API quer, que até inclusive tem essa diferença que na API ela vai receber um nulo, como é direto do Prisma, tem a parte de salvar no banco como nulo mesmo. Então a gente inverte, né? Se vier undefined, a gente manda um nulo lá para ele e aí a gente consegue converter isso aqui. E essa API ela basicamente faz isso. Recebe a entidade, transforma no DTO que precisa. Inclusive o DTO tá vindo direto do Prisma por aqui. Mas aí se for o caso de ter que criar, seria a gente criar um type ou uma interface para a gente falar qual que é o DTO que precisa receber lá na API.
e um from API, que basicamente eu vou fazer o inverso, né? Eu vou receber um item da API, eu vou estar recebendo nesse formato do task item, e aí eu vou converter ele para uma entidade, basicamente instanciando uma entidade nova com os dados que a gente tem. Como a gente botou aqueles campos lá, tipo o isComplete, o PredictJet, a PredictJet como opcional, então a gente pode simplesmente passar os valores aqui, a gente só passa o ID separado, e ele já consegue trabalhar com isso. Aqui embaixo é basicamente requisição que a gente faz normal. A gente tem um post, né, para fazer um create, a gente tem um find all para fazer para buscar os itens, né? E o find by ID, update, delete. Inclusive, eu acho que a gente consegue até testar mais ou menos aqui. Eu vou estar mostrando aqui, ó, na nossa API do Insomnia. Deixa eu só trocar aqui. A gente já tem a API aqui rodando. Se a gente rodar aqui, ela vai tentar retornar alguma coisa. Nesse caso aqui não tem nada. Tem aqui as paradas para passar. Aqui eu tô passando um ID fixo, porque foi uma forma que eu fiz para conseguir fazer meio que no controle. Mas se passar 100 também aqui, ele vai conseguir gerar um novo lá no backend. Basicamente aqui ele já gerou, né? Retornou um 201. E aí se eu vir no get aqui agora, ele vai retornar aqui para mim. Inclusive, a gente pode ver aqui, teste 1, 2, 3. Provavelmente na hora que a gente abrir um site ali também no navegador, vai dar o mesmo. Vai aparecer esse mesmo também. Aqui a gente consegue atualizar, até a gente consegue até passar o description, o isComplete tudo junto para poder atualizar. Caso precisar, se não precisar também a gente deixa sem. E tem o part delete aqui. Eu vou até, por exemplo, o delete também, deu uns anos e 4 aqui, falando que deu certo. Eu vou criar mais uma vez aqui, só conferir se realmente está criado. Está criado aqui, beleza? E agora a gente pode voltar aqui para o VS Code e ver. A gente já tem tudo aqui, já está tudo certinho. E a única coisa que a gente tem para fazer agora é a gente pegar o nome desse repository aqui e fazer a mesma coisa que a gente fez no local storage. Então a gente vem aqui, troca para task API repository, provavelmente ele vai falar que está errado porque não importou. A gente faz um import aqui em cima, inclusive ficou todos os imports aqui, mas não tem problema. E agora a gente já tem um repository normal. Nesses casos aqui, até como é um serviço externo, não tem tanta necessidade de ficar no use mesmo. Mas como a gente já estava aproveitando o código antigo, não tem problema também a gente deixar. Vamos salvar aqui. Vamos abrir o navegador de novo. E agora, se você prestar atenção primeiro, que já veio aquele que a gente criou lá na API, já tá funcionando aqui já. Se a gente criar qualquer outro aqui, ele também já está funcionando, tudo da mesma forma. E como eu disse, agora ele está trabalhando pelo banco de dados. Então, se eu vir aqui, por exemplo, e abrir um terminal novo e rodar um Prisma Studio, deixa eu ver se eu vou conseguir rodar ele certinho, se eu consigo abrir ele direto nessa abinha aqui. Ele abre o navegador para mim, mas eu consigo abrir também aqui, eu acho. Só. E aí, enfim. Vou abrir, na verdade, no meu pra aba. E aí a gente consegue ver aqui. Aqui ele tem esse test item, que basicamente tem os dois que a gente criou aqui agora. E aí, se a gente tentar criar mais um 456 aqui, a gente atualiza e ele já tá aqui. Tudo funcionando pela API. Então, tipo, como você pode ver, a única coisa que a gente tem que preocupar depois que a gente já tem toda a regra da página, já tudo funcionando certinho, a única coisa que a gente precisa preocupar é em criar um repository e depois trocar, entendeu? E isso é meio que essa parte aqui que a gente estava fazendo é um pouco de injeção de dependência. O próprio local storage que a gente coloca aquele item do local storage como parâmetro, aquilo lá já é uma injeção de dependência também, é uma inversão de dependência, né? Que em vez da nossa classe ter que depender, a gente faz quem está realmente precisando daquele valor, daquela que especifica quem que ele tem que usar, a gente usa ele para conseguir passar o valor de volta para onde a gente precisa fazer. E a gente tem todas essas camadas, né? Então, quando a gente precisar mudar, tipo, tive um problema agora que o mínimo de caractere que pode ter na hora de criar são, sei lá, 4 caracteres. Então a gente tem duas opções, né? Ou a gente mexe direto na entidade, só que se a gente mexer direto na entidade, a gente tem que prestar atenção pra gente normalizar o banco de dados também, porque na hora que for gerar de volta pode dar problema.
ou a gente mexe no use case de criação. E aí, se a gente mexer no use case de criação, a partir do momento em que a gente colocar esse valor aqui, toda criação que for passada para cá, ele vai ter que ter pelo menos para 4 caracteres, entendeu? E aí a gente consegue ir trabalhando nesse estilo que a gente vai mexendo por camada. Então, tipo, a regra e tal pode ficar aqui no use case ou pode ficar ali na entidade. E a questão da conexão com o banco ou com a conexão com qualquer outra coisa, se a gente, por exemplo, seguir tudo que essa classe abstrata pede para a gente fazer, pede para a gente receber e pede para a gente retornar, a gente não vai ter nenhum problema, porque a gente vai simplesmente criar uma pasta na infra nova aqui para o que a gente tiver que fazer. Então, que nem, por exemplo, a gente tem aqui. A gente segue todos os caminhos, a gente sabe que ele vai ter que o jeito que se você criar de um jeito num, ele vai ter que retornar do mesmo jeito no outro. Tipo, se você fizer todo o fluxo certinho, a gente facilita a nossa vida, porque a gente não vai ficar quebrando mais página para ter que fazer uma migração ou alguma coisa do tipo. Então, é mais ou menos essa a ideia, a gente ter essa flexibilidade para se caso a gente precisar mudar alguma coisa. E até que nem, por exemplo, vamos imaginar que por algum motivo a gente trocou o nome do description. A gente trocou esse nome do description para title lá na API. Só na API que a gente trocou. A gente vem aqui na classe do repositor e fala, tipo, beleza, então agora quando eu for ter que mandar para API, eu vou ter que mandar para title aqui. E quando for na hora de receber da API, eu vou ter que mandar o title pro meu description. E eu não preciso mudar o nome para isso, eu não preciso mudar o nome de nada da minha aplicação. Então fica uma parada meio que independente, sabe? E meio que independente também fica mais fácil de dar manutenção ali depois. É isso. Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês tiverem, vocês podem me perguntar. Eu vou estar mandando também o repositório que eu estou fazendo aqui. Eu vou deixar separado a branch onde não tem nada de Clean Architecture ainda, e depois a outra branch com o Clean Architecture, eu vou deixar essas duas coisas separadas, para se caso você quiser seguir o mesmo exemplo aqui, você vai conseguir seguir. Então, tipo, desde o começo do vídeo, eu já tô com ele, estava comitado de um jeito, e eu vou manter ele desse jeito, e para você ir mexendo até, tipo, a gente terminar de resolver tudo aqui.